Então, pessoal, vamos direto no assunto para esse vídeo não ficar longo. Nós vamos falar sobre o poder legislativo e o poder judiciário e a sua ligação entre eles para se beneficiarem entre si, mesmo depois do mensalão, do petrolão, da Operação Lava Jato e da campanha à presidência da República do Sérgio Moro, que está aí na rua. Esses juristas, ministros e políticos não têm a menor vergonha do que eles estão fazendo. Vejam a petulância e a audácia dessa gente. Vamos lá. Número 1. Arquivou denúncias contra Arthur Lira e Ciro Nogueira por insuficiência de provas na ação conhecida como quadrilhão. Os dois foram absolvidos. Foi anulado o processo. Olha bem, nem julgado foram. Número 2. Rejeitaram a denúncia contra Ciro Nogueira por obstrução de justiça. Segunda absolvição do Ciro Nogueira. Número 3. Arquivaram ação contra Aécio Neves por crime de Caixa 2 por excesso de prazo de investigações. Olha, consideraram que o prazo para as investigações estava muito longo. Aí resolveram anular contra o Aécio Neves. Mesmo daquela mala de 2 milhões que ele recebeu da JBS, mesmo com a ameaça que ele disse que se ele falar qualquer coisa a gente manda matar. Mesmo assim ele foi absolvido, tá? Número 4. Anulou a sentença em favor, olha bem, Eduardo Cunha. Eduardo Cunha foi absolvido, sabe por quê? Propina da Petrobras. Não, apesar de ele ter sido preso, foi anulado o processo contra ele. Número 5. Anulou a sentença em favor de Eduardo Cunha de 24 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Veja bem, o Eduardo Cunha, um corrupto quanto mais, foi anulado a sentença dele nesses dois casos, tá bom? Vê se pode. A Petrobras ele foi anulado. Olha que o PT deu para ele não só um departamento da Petrobras, como deu a Caixa Econômica Federal também para ele. O PT que deu para ele, tá? Número 6. Anulou a sentença em favor de Henrique Alves, de 8 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Lembra do Henrique Alves, que era ministro do turismo, do Michel Temer? Ele foi anulado a sua sentença também. Estão absolvendo todo mundo. Todos os corruptos estão fora da cadeia. Vejam só. Número 7. Suspensas condenações de Lula da Lava Jato por discordância de jurisdição. O que significa isso? Depois de 5 anos, ele ter sido condenado em primeira e segunda instância, vários habeas corpus foram negados porque existia uma pressão popular muito grande para que ele fosse para a cadeia, que acabasse com a corrupção. Eles tiveram medo da população nas ruas, mantiveram Lula na cadeia, mas depois que a poeira baixou, depois que fizeram aquele golpe ali, aquele negócio da Intercept, de botar hacker para pegar as escutas do Telegram, do Deltan Dallagnol com o Sérgio Moro, deu aquela baixada na poeira, começaram a absolver todo mundo. O caso do Lula chegaram à conclusão, depois de 5 anos, que ele não deveria ser julgado em Brasília. Não deveria ser julgado em Curitiba, deveria ser julgado em Brasília. Só por causa disso. Só por causa disso. Não só que eles resolveram votar a condenação de segunda instância, acabaram com a condenação de segunda instância para soltar o Lula, agora anularam as sentenças dele, todas, porque ele deveria ser julgado em Brasília e não em Curitiba. Esse é o motivo. Caso Triplex, prescreveu pela idade do Lula e o sítio de Atibaia rejeitado. Olha bem, depois que anularam tudo, vamos jogar de novo? Ah não, já prescreveu. E o outro sítio de Atibaia rejeitaram, depois de ter sido condenado. Número 9. Os demais processos do Lula estão sendo arquivados um por um. Ele tem mais de 9 processos nas costas. Estão todos sendo anulados. Número 10. Michel Temer também teve todas as suas ações trancadas, anuladas e absolvidas. Eu estou falando todas. Todas as ações contra Michel Temer foram anuladas, trancadas ou absolvidas. Número 11. Moreira Franco também teve seus processos de corrupção e lavagem de dinheiro anulados pelo entendimento da Justiça, que decretou incompetência do Tribunal do Rio de Janeiro. Olha bem, eles chegaram à conclusão que ele tinha que ser julgado em Brasília, não no Rio de Janeiro, tá bom? Olha bem, então, incompetência do Tribunal do Rio de Janeiro. Número 12.
José Dirceu, Vacari e Palocci também tiveram seus processos anulados. Mesmo caso do Lula. Pegaram o caso do Lula, ó, vamos pegar esse motivo aqui, vamos absolver todo mundo. Número 13, Renan Calheiros, ainda não foi condenado dos 13 processos que ele tem nas costas. 13 processos, ele está sendo absolvido um por um. E por quê? Por que ele fica tranquilo numa situação dessa? Porque tem foro privilegiado. Não seria muito mais interessante você ser julgado na primeira instância? Porque na primeira instância, você com dinheiro roubado, você contrata os advogados, vai protelando, entra com recurso, aí vai para a segunda instância, entra com mais recurso, vai para a terceira instância, entra com recurso, entra com habeas corpus, vai para a quarta instância e entra com mais recurso. Aí prescreve e você é solto porque a ação prescreveu. Por que eles não fazem questão de ir direto para a quarta instância, que é o Supremo Tribunal Federal? Não seria pior? Seria muito mais rápido? É porque eles têm a segurança da impunidade. Eles sabem que eles vão ser absolvidos pelo Supremo Tribunal Federal, que é a corte mais alta do Poder Judiciário brasileiro, onde os ministros deveriam ser mais respeitados, mais honestos. E eles estão lá, contando com a absolvição e com a falta de julgamento deles, que vão protelando até prescrever. Esse é o cenário do Poder Judiciário Legislativo do Brasil. E o Sérgio Cabral teve sua primeira ação suspensa pelo entendimento que a Justiça Estadual deveria julgá-lo e não a Justiça Federal. Agora é o contrário do Moreira Franco. Agora ele devia ser julgado no estado do Rio de Janeiro e não em Brasília. Veja bem, o contrário lá do Lula. O Sérgio Cabral está sendo julgado. Não, vamos inverter nesse caso? Vamos inverter? O cara pegou 400 anos de cadeia. A primeira ação já foi suspensa. Tá vendo? E o Congresso Nacional? Não vota a prisão em segunda instância. Não vota o fim do foro privilegiado. Desfigurou a lei da improbidade administrativa, que foi apelidada da PEC da impunidade. Desfigurou o projeto anticrime do Sérgio Moro, que inclusive teve alguns vetos pedidos. O Sérgio Moro pediu o Bolsonaro vetar. O Bolsonaro não vetou, não. Não vetou. Quer dizer, o presidente que foi eleito com a bandeira da luta contra a corrupção não atendeu os pedidos do Sérgio Moro. E dizem que quem é traidor é o Sérgio Moro. Não é o presidente que é o traidor, não. Tá certo? Anistiou as candidaturas laranjas do PSL. Lembra das candidaturas laranjas das mulheres, que elas tinham direito a uma parte do dinheiro do financiamento público de campanha, que colocaram só laranjas lá e pegaram dinheiro para eleger seus comparsas? Foram absolvidos, tudo absolvido. Não vota a reforma administrativa. Eu tive que pagar uma conta de R$5.000 que o Tribunal Eleitoral me cobrou por irregularidade da minha campanha. R$5.000 que eu tive que pagar, tá? Porque eu tinha um mínimo para eu depositar R$1.000 e poucos, era o máximo que eu podia depositar. Eu esqueci desse detalhe e depositei 1.500. Eles me cobraram R$5.000 de multa. Dinheiro meu, saiu do meu CPF e depositei na minha conta da candidatura a deputado estadual. Me cobraram 5.000. E aqui absolveram todos os laranjas. Todos os laranjas. Esse é o cenário, gente, da política brasileira. E nós temos agora um compromisso e uma responsabilidade da gente mudar esse quadro, agora em 2022. Nós temos a eleição para presidente, para deputado. Então, nós precisamos, gente, por favor, fazer nosso papel, cada um fazer o seu papel. Porque não pode o povo brasileiro ficar sem saber dessas notícias, não vai para a rua protestar. Eles sabem que o povo brasileiro, olha, deita e rola nas costas do povo brasileiro, fazem a festa com dinheiro público. Até quando vai durar isso? Então, cada um tem um papel. A decisão está no nosso voto. É de você a decisão. Faça esse papel, divulgue essas coisas. Nós vamos eleger Lula e Bolsonaro, nós vamos botar os dois no segundo turno. Cada um que faça a sua parte. Um abraço a todos.